Quinta coluna. Kami Miyako. Raymond olhou ao redor enquanto caminhava pelas ruas de sua cidade, ou mais precisamente, da cidade de Dominique. As ruas estavam escuras, e uma chuva suave caía. A noite havia caído sobre a capital da teocracia Slane. A maioria das pessoas estava em casa dormindo, as lojas e restaurantes estavam fechados, apenas alguns prédios estariam abertos a esta hora. Pousadas, bordéis, bares e lugares que eram os três. Ele não era Zeshi, por melhor que fosse, ele não tinha certeza de que conseguiria massacrar um estabelecimento sem oposição significativa. Mas isso ele poderia fazer. Ele rapidamente localizou a casa que procurava. Era um lugar grande, construído em sua maior parte com tijolos em vez de madeira. Só isso já a destacava, mas a qualidade da madeira era igualmente impressionante. Tinha sido lixada até obter um acabamento fino e liso antes de ser pintada de um branco sólido que, à luz do dia, devia ser bastante agradável de se olhar. Entretanto, apesar de toda a beleza do lado de fora, Raymond mordeu a língua e verificou a área ao seu redor mais uma vez. Nenhum som, nenhum barulho, ninguém. Ele rastejou até a lateral da casa e pulou para frente e para trás entre ela e a residência vizinha, usando cada empurrão na parede para impulsioná-lo mais alto até chegar ao último andar. Ele levantou a janela e entrou, desembainhando a espada enquanto se levantava enquanto respirava lenta e profundamente. Estava mais escuro lá dentro do que lá fora, e ele rapidamente se escondeu, como uma sombra habitando entre sombras. Seu coração não batia forte no peito como acontecia em seus anos mais jovens, e mais verdes. Mas isso ainda era um assassinato. E isso o incomodava. Não muito, mas um pouco. Ele foi até a porta de seu alvo, pressionando o ouvido nela por um breve momento. Depois de não ouvir nenhum som lá dentro, ele empurrou a porta suavemente e entrou. Havia um pouco de luz que saía de uma janela onde a lua brilhava, caía diretamente sobre o alvo, dormindo em sua cama. O homem estava sorrindo, aparentemente tendo um sonho bom. Raymond moveu-se para o lado da cama, ficando em silêncio sobre ele. Ele ergueu a espada bem alto, segurando-a com as duas mãos, e então a desceu com força na cabeça do homem, perfurando seu cérebro e encerrando abruptamente o sonho. Raymond retirou a espada, levantando ligeiramente a cabeça do morto do travesseiro ao fazê-lo. Ele então limpou a espada na cama e a devolveu à bainha. Ele sentiu uma grande satisfação quando o sangue de Angan Bali escorreu lentamente da cama para o chão. Ele foi o maior proprietário de escravos em Kami Miyako, e deixou para trás vários herdeiros gananciosos e preguiçosos. Raymond desceu silenciosamente as escadas e saiu pela porta da frente, fechando-a calmamente atrás de si. Ele voltou para sua propriedade como se nada tivesse acontecido. Berenice e Ginedine esperavam no seu escritório. Não conseguiu dormir? Ele perguntou a eles. Não. Berenice respondeu mordendo o lábio. Nem uma piscadela. Ginedine disse enquanto mexia em um livro que segurava no colo. Raymond sentou-se atrás da mesa substituta. Bem, você pode dormir profundamente sabendo que Angan dormirá para sempre. Graças aos seus herdeiros estúpidos e gananciosos, haverá uma abundância no mercado de escravos muito em breve. Ginedine, presumo que você esteja pronto para comprá-los para nossa pequena operação. Com certeza. Mandei um servo adquirir alguns acres ao sul. Por alguma razão, a família que morava lá simplesmente decidiu que não queria mais cultivar, e doou tudo para um templo para o qual um dos meus servos cuida dos livros. Aquele templo foi muito generoso ao vender a terra para uma entidade recém-formada dedicada a fornecer alimentos para os cidadãos e soldados da teocracia Slane. Ele manteve o rosto inexpressivo, e a voz inexpressiva enquanto dizia isso. Raymond, entretanto, tinha um grande sorriso no rosto. Berenice, e você? Ele perguntou. Mandei um criado comprar uma série de carroças velhas, nada sofisticadas, mas adequadas para o transporte de pessoas ou mercadorias, e alguns equipamentos agrícolas. Por alguma razão, o criado então desistiu, e acredito que ele se candidatou para trabalhar como financeiro oficial de alguma nova organização com o objetivo de começar a cultivar alguns quilômetros ao sul daqui. É tão difícil encontrar boa ajuda hoje em dia. Ela disse com um suspiro pesado e um grande sorriso. Bem, então tudo está caminhando como deveria, não é? Claro,
Não podemos esperar que isso dure para sempre, mas se pudermos manter Dominique e seus aliados focados em outro lugar, então seremos capazes de realizar bastante. Raymond disse pensativo. De repente, houve uma batida na porta, e todos enrijeceram simultaneamente. Senhor, eu vi você entrar, e pensei que talvez pudesse lhe trazer um pouco de chá. Uma voz doce disse além da entrada. Cada um deles exalou pesadamente quando reconheceram a voz. Entre, Nua. Raymond disse com notável alívio. A porta se abriu, e entrou uma garota elfa de baixa estatura, e corpo esguio, com longos cabelos loiros, e olhos nervosos, e agitados, carregando uma bandeja com 3 xícaras, e pires. Nua, você esqueceu alguma coisa. Raymond disse com uma carranca. Senhor? Ela perguntou com os lábios trêmulos. Você esqueceu a sua. Eu continuo lhe dizendo, você não é uma escrava nesta casa. Se eu estou tomando chá, então você deveria se sentir bem-vinda para tomar um também. Ele disse pacientemente. Oh, senhor, eu realmente não queria nada. Ela disse rapidamente. Enquanto ela colocava o chá na frente dos 3 cardeais, ele olhou para ela incisivamente, ela estava olhando para a xícara que tinha mais açúcar. Nua, vá tomar um chá. Está tudo bem. Ele disse gentilmente. Ah, obrigada, senhor. Ela disse, e saiu o mais rápido que seus pés puderam levá-la. Por que ela te chama de senhor se você está tentando convencê-la de que ela não é uma escrava? Berenice perguntou insegura. Raymond fechou os olhos, esfregou a testa, e soltou um suspiro pesado. É o melhor que posso fazer com ela até agora. Ela está muito nervosa, levei uma semana apenas para convencê-la de que eu não estava tentando induzi-la a se comportar mal como uma desculpa para puni-la. Demorei mais uma semana para convencê-la de que ela não era apenas uma escrava bem tratada, que eu não faria nada com ela. Francamente, eu deveria estar feliz com tanto progresso. Ela é uma escrava há mais tempo do que eu vivo. Raymond disse com um tom de voz que não queria, não podia, esconder. Você já falou com o rei feiticeiro? Perguntou Ginedine, mudando de assunto. Ainda não. No entanto, falei com Lady Albedo, a guardiã supervisora que parece ser o equivalente a um primeiro-ministro, o chefe do governo sob o rei feiticeiro. Ela, e seu conselheiro-chefe, Lord Demiurgo, pareciam estar a favor do meu pedido, e acho que podemos contar com algum tipo de ajuda. Raymond respondeu esperançosamente. Espero que sim. Berenice disse. O mesmo. Ginedine acrescentou. Concordo. Seria bom se, antes de morrer, eu pudesse começar a reparar o que fiz àquela garota. Raymond disse, e pegou sua xícara de chá, o calor atingindo sua língua junto com um leve toque de doçura. Nua fez um ótimo trabalho ao fazê-lo. Reino Sagrado. Os últimos dias de Robel foram muito ocupados. Preparar a cidade de Comonton para a ofensiva foi um choque para muitos daqueles que ali procuraram refúgio. Mas depois de os legalistas de Astrak terem tentado massacrá-los, apenas para avançarem mais para leste, eles ficaram mais do que satisfeitos em contra-atacar quando ele explicou o que iriam fazer. Mais importante ainda, eles tinham os números para fazer isso. Então, quais você acha que são nossas chances? Um grande bafoque empunhando uma lança andando ao lado dele perguntou. Muito boas, na verdade. A força que enfrentamos não foi a maior da guerra, mas éramos um alvo fácil, relativamente falando, é claro, e se eu tivesse que adivinhar, diria que eles não tiveram nada além de vitória sobre pequenas aldeias e pequenas cidades até agora. O rei usurpador não estará esperando que batamos em sua porta dos fundos. Robel disse com uma risada profunda e selvagem. Talvez não, mas quanto tempo levaremos para percorrer todo o caminho até Oburns? O Bafouk perguntou. Você não fez parte da invasão naquela época? Robel perguntou. Qualquer um que invadiu o Reino Sagrado, ou pelo menos a maioria deles, esteve na capital uma ou mais vezes antes de tudo virar contra eles. Você pergunta isso de uma forma estranha, humano. O Bafouk disse. Chame-me de Robel. Ele disse educadamente. Mas o que você quer dizer com eu pergunto de uma maneira estranha? Como se não importasse se eu estivesse. Eu sei o que minha espécie fez com a sua. Ele disse. Você não está sedento de vingança contra nós. Sua voz era incomum, bastante difícil de descrever, mas Robel achou que ele parecia incrédulo. A invasão foi horrível, mas todos sofreram. Já o Dabalt atormentou aqueles que o serviram, e aqueles que não o serviram.
Quando o rei feiticeiro apareceu, e acabou com a invasão, imagino que você perdeu tantos ou mais do que nós, provavelmente muitos mais. Robel disse, e olhou para o Bafouk em busca de confirmação. Ele assentiu lentamente em resposta. Então, vamos ficar quietos. Você foi forçado a invadir, e nós fomos forçados a exterminar você. Jaldabaoth está morto agora, e nós somos o que sobrou, então prefiro não ter que me preocupar com seus filhos matando os meus, e tenho certeza de que você não quer que o meu mate o seu. Então, por que não poupamos nossos 2 filhos dos riscos da luta amanhã, enterrando a machadinha hoje? Robel disse praticamente. Você pode ser muito sábio, Robel. Espero que essa sabedoria se estenda a como vencer batalhas. O Bafouk disse. Eu também. A propósito, não descobri seu nome. Robel disse com um sorriso irônico no rosto. Você não conseguiria pronunciar isso, apenas me chame de Ba. O Bafouk respondeu. Ba, é então. Robel disse com um sorriso. Foi quando ele aprendeu a verdade imutável de que sim, os demi-humanos podem fazer expressão de desapontados. Ba bateu com a mão na longa ponte do rosto, e balançando a cabeça, disse. Por favor, não pronuncie dessa maneira, meus irmãos e irmãs nunca me deixarão ouvir o fim disso. Você conseguiu, Ba. Robel disse alegremente. Agora, para responder à sua pergunta, estaremos em Oburns em cerca de uma semana ou mais. De acordo com o que ouvi, Skana está em algum lugar a oeste de nós, então, se possível, gostaria de me conectar com ela para nos dar alguns milhares de soldados extras, mas se eu não conseguir fazer contato, teremos que nos virar. Você não acha que encontraremos outro grande exército? Ba perguntou em dúvida. Não, na verdade não. Astraca provavelmente está começando a ficar sem pessoas dispostas a lutar por ele agora. Ele nunca foi muito popular no norte, em primeiro lugar, e graças aos esforços de Gustav e seu povo, suprimentos entre os nobres do sul são significativamente mais difíceis de encontrar, então eles não conseguem reunir o que precisam para enviar um grande número para o norte para ajudar seu cara, então ele está basicamente sozinho. Vencemos em Prarte, vencemos em Oburns, e então podemos invadir o sul. Mas como você vai tomar a cidade? Ba perguntou. Temos muitos conosco agora, e tenho certeza de que mais pessoas do seu povo ajudarão ao longo do caminho, aumentando nossa força, mas não temos máquinas de cerco, e não temos engenheiros. Temos ferramentas, mas não podemos construir torres para tomar as paredes, e as escadas serão alvos fáceis. Ba disse infeliz. Bem, teremos alguma ajuda. Astraca fez muitos inimigos, e Oburns foi onde a justiça negra começou de verdade. Confie em mim, vamos conseguir, só precisaremos de uma ajudinha primeiro. Ele disse com satisfação. Acho que vou confiar em você então, não tenho outra escolha. Ba disse com resignação. Isso é, ok, não é bem esse o espírito, mas ei, vai dar certo. Robel disse, seu sorriso alegre ainda no lugar. Embora ele sorrisse externamente, a perda angustiante de Gil Crestres ainda o consumia na tranquilidade de sua mente. Mas aqui, agora, a caminho de vingar seu amigo, não havia nada que ele pudesse fazer a não ser assumir uma postura corajosa e marchar em direção às linhas de frente onde os heróis nasceram, foram feitos ou massacrados. Nazarick. Ainz estava em seu trono recebendo relatórios dos guardiões, era sempre um pouco estressante. No entanto, com o passar do tempo, ele se acostumou mais a estar lá em cima, e a olhar para suas formas ajoelhadas enquanto falavam. Ao longo dos anos, ele havia se tornado mais confortável no papel que lhe fora confiado. Então, você é capaz de manter cabeças vivas por várias horas agora. Isso é um progresso considerável, Demiurgo, muito bem. No entanto, eu entendo que o objetivo é indefinido, então qual é a nossa posição em relação a isso? Ele perguntou. Que outros experimentos você realizará? Meu senhor, eu pediria humildemente que nos dessem mais corpos vivos para testar. O número atual está quase todo esgotado, então suspendi temporariamente nossos experimentos até que tenhamos refinado ainda mais nossas técnicas ou até que tenhamos mais espécimes para trabalhar. Demiurgo respondeu. Encontrar novos espécimes não será problemático por muito tempo, mas você disse nossos experimentos. Ainz perguntou curioso. Sim, meu senhor. Vanessa tem me ajudado quando seus deveres permitem. Ela tem sido muito útil. Demiurgo disse educadamente. Bem,
Contanto que isso seja feito, você pode pegar emprestado quem precisar, desde que isso não afete seus deveres. Falarei com ela mais tarde para elogiá-la por sua eficácia. Ains disse, fazendo uma anotação mental para descobrir onde ela havia aprendido algo que pudesse ser útil para Demiurgo. Aura, Mare, o que você pode me dizer? Ains perguntou. Meu senhor, visitei os Elfos Negros, e Shindai Khan me garantiu que tem 80.000 prontos para cavalgar para o sul sob sua ordem, e eles estão muito ansiosos para fazer uma visita à Teocracia Slane. Ela disse com seu entusiasmo habitual. Eles exigem algo que os ajude em seu sucesso? Ains perguntou. Nada de especial. Shindai pediu que algum equipamento rúnico adicional fosse fornecido aos seus líderes de guerra para garantir sua segurança em posições de comando, mas ele também pediu que lhe fosse permitido vir aqui pessoalmente para jurar sua lealdade a você antes da campanha. Aura respondeu enquanto recitava seu pedido de memória. Pedidos razoáveis, ele está pronto agora. Ains perguntou. Eu o fiz ficar onde o deixei exatamente para esse propósito, meu senhor, ele, e suas esposas. Ela disse. Suas esposas? Ains perguntou curioso. Sim, meu senhor, aparentemente entre os elfos negros um juramento doméstico não é válido a menos que seu chefe, e a esposa do chefe o deem. Como ele tem duas esposas, elas viriam com ele para garantir seu vínculo, e se algum deles fizer uma tentativa de quebrar esse juramento, cabe aos outros matar o destruidor, e oferecer a cabeça àquele que eles teriam ofendido. Aura disse em uma voz que sugeria que ela aprovava. Você gostaria de visitá-los novamente algum dia? Ains perguntou a ela. Ela pensou por um momento. Acho que eles não são muito chatos. Sim, meu senhor, além disso, aposto que eles têm monstros raros que ainda não vi. Ela coçou a bochecha, e deu-lhe um sorriso largo e infantil. Depois da guerra, você está autorizada a tirar férias imediatas de 2 semanas no país deles, aplicam-se as regras para hóspedes. Ains disse, gesticulando para Albedo ao lado dele para anotar isso. Mare. E você? Ele perguntou. Se senhor Ains, a estrada através do Império sobe a pedra está completa em toda a passagem, Gargantua terminou seu trabalho, e aguarda sua ordem do outro lado. O Conselho dos Anões, e eles terão todo o caminho pavimentado em 2 semanas ou menos. Além disso, eles oferecem 500 cavaleiros de lobos gigantes, e infantaria mágica como um símbolo de sua lealdade para servir ao lado dos Elfos Negros. Mare disse ansiosamente. Muito bom, Mare. Há alguma maneira de recompensá-lo por todo o seu trabalho duro? Ains perguntou. Não consigo pensar em nada agora, mas vou pensar, eu prometo. Ele disse apressadamente. Como você quiser. Ains disse gentilmente. Abra um portal para Shindai, e suas esposas, farei seus juramentos. Ele disse. Alguns momentos depois, de um portal saiu um elfo negro alto, musculoso, mas bastante esbelto, seguido por uma mulher elfa do sul, seguida por uma mulher elfa negra bronzeada como o homem que Ains presumiu ser Shindai. Suas mãos estavam abertas à sua frente, com as palmas voltadas para fora, para mostrar que não tinham armas. Para sua surpresa, eles não perderam o juízo ao entrar na sala do trono. Ficar boquiabertos era a norma, mas eles se prepararam mentalmente bem o suficiente para tratá-lo como qualquer outro. O trio seguiu em direção ao centro da frente dos degraus, ficando ao lado de Aura, Mare e Demiurgo, e então se ajoelhou com os olhos baixos. Levantem a cabeça, e falem. Ains comandou. Shindai quase não conseguiu, ele tinha ouvido falar que esse ser era um morto-vivo, mas a voz nobre, o tamanho, o poder, e o carisma que emanavam desse ser eram tantos que ele mal conseguia aceitar o que seus olhos lhe diziam, deixando-se lado o senso crepitante de autoridade e poder que irradiava desta entidade. Pelo canto do olho, ele percebeu que suas esposas sentiam exatamente o mesmo que ele, e ele não achava que alguém no canato dos Elfos Negros iria culpá-los. No entanto, ele havia prometido a si mesmo que não desonraria seu nome ou posição em uma hora tão importante, e por isso forçou-se a levantar a cabeça. Rei feiticeiro, sou Shindai Khan, governante das planícies, em grande parte ao que parece, graças à sua ajuda. Você realizou um sonho da minha infância ao tornar possível a unidade do meu povo, e acabar com a influência da teocracia Slane. Em gratidão e reverência, minhas esposas, e eu oferecemos nosso juramento. Ele disse claramente, fazendo o possível para evitar que sua voz tremesse de admiração.
Faça isso então. Ainz disse brevemente, olhando para o trio. Os três falaram juntos como se já tivessem praticado isso muitas vezes. Nós da tenda de Shindai, Cã das planícies, oferecemos ao grande Cã, o rei feiticeiro, Ainz ou Algon, a lealdade de nossa tenda, e o serviço a nós mesmos, e aos nossos herdeiros, até o fim das próprias planícies. Nossos arcos, nossas espadas, nossas vidas são suas, e nosso serviço será uma prova de sua grandeza. Assim dizem todos nós. O juramento está feito. Ainz disse: Lei de Shava, Lei de Hila, Cã Shindai, vou me lembrar de seus juramentos, e falar deles aos seus herdeiros até o fim de todas as coisas, assim seus nomes viverão, se vocês me servirem bem. Ainz disse com uma voz reservada e digna: Você terá sua vingança contra a teocracia Slane. Você pode começar a se mover para o sul imediatamente após os soldados do Império sob a pedra se juntarem a você. Eles são poucos, mas servirão bem para a sua segurança e flexibilidade na batalha. Você irá para o sul para fornecer apoio à fortaleza Alaf, onde a general Leinas Hobruise e a guardiã Aureole Omega estão sob cerco. Faça recuar a teocracia, derrote e destrua seu exército, e deixe-o saber do perigo de se intrometer no norte por 1000 gerações. Ainz disse com uma voz feroz e valente enquanto se sentava em seu trono, olhando severamente para eles. Os rostos dos três líderes do novo reino brilhavam de felicidade, e mal continham entusiasmo com a perspectiva. Uma coisa, você mencionou o termo Grande Cã. A voz de Ainz ficou curiosa. Sim, meu senhor. Muitos séculos atrás veio entre nós alguém que uniu nosso povo, e os conduziu para as planícies. Ele nos deu nossas tradições, e governou sobre nós por muitos anos até sua morte. É dele que vêm palavras como Cã, e Canate, e alguns dos nossos costumes que nos separam dos nossos vizinhos. Shindai disse, sua própria voz ficando curiosa. Meu senhor, perdoe este novo servo por perguntar, mas o que o leva a fazer tal pergunta? Shindai perguntou. Ainz enfiou a mão em seu bolso, e tirou um arco. Era usado por jogadores em torno do nível 60, realmente inútil, comparado a Nazarick, mas se ele estivesse certo. Ele usava um arco. Como este? Ainz perguntou. O arco era de uma magnífica madeira dourada, de formato recurvado com faixas pretas com palavras gravadas na escrita sogdiana nas bordas. As mandíbulas de Hila, Shava e Shindai se abriram, e eles se lançaram de cara no chão. Você é o grande Cã que voltou? Shindai perguntou com reverência. Não, eu só queria saber se suas vidas estavam ligadas a alguém que eu conhecia. Há muito tempo. Ele disse enquanto se perdia em pensamentos, e desviava o olhar como se estivesse olhando para um passado distante, adotando a postura número 5 dos mortos-vivos antigos. Ele se apresentou como Shenjis, e gostava de dançar, mas não tinha absolutamente nenhum talento para isso. Ainz perguntou, rindo do pensamento. Shindai olhou para cima, e sorriu. As histórias dizem que ele era um péssimo dançarino, e esse nome está correto, mas você está com o arco dele. Ele perguntou. Não é dele, mas é semelhante, e ele faleceu, você diz. Ainz suspirou. Suponho que era inevitável. Então, outros jogadores chegaram a diferentes momentos, e lugares diferentes, teremos que ampliar nossa busca. Eu me pergunto se a localização de uma pessoa em nosso mundo influenciou onde ela apareceu neste aqui. Ainz pensou consigo mesmo, feliz pelo menos por não ter sido um de seus companheiros de guilda que morreu. Ele afastou o pensamento. Bem, governarei bem em seu lugar. Vocês podem retornar para suas casas, mas estejam prontos para cavalgar para o sul amanhã, quando os anões chegarem. Isso será feito, grande Cã. Shindai disse, colocando uma alegria especial na maneira como disse as duas últimas palavras. Ele se levantou junto com suas esposas, curvou-se profundamente, e depois passou pelo portal que se abriu novamente para eles. Canato dos Elfos Negros. Ele o conhecia. Nosso novo senhor, conhecia nosso primeiro senhor? Alguém gritou, e a história se espalhou como fogo entre os Elfos Negros sob Shindai. Quando ele passou pelo portal, seu primeiro ato foi desenhar um círculo de desafio, e ficar no centro, para que qualquer um que não acreditasse em sua palavra pudesse enfrentá-lo. Círculos de desafio eram coisas raras, apenas as questões mais graves eram resolvidas ali, onde apenas um poderia sair vivo.
Isso demonstrava a gravidade de suas palavras enquanto ele relatava o que o rei feiticeiro havia perguntado a eles. O arco em sua posse lembrava exatamente a arma lendária detalhada em histórias de mitos e tradições, e seus maneirismos falavam de uma memória longa e distante do passado. A emoção da história do reino impossível onde governava um deus imortal, que conheceu em vida seu maior campeão, seu herói fundador da lenda. Ninguém entrou no círculo de desafio. A reputação de Shindai, e o apoio de suas esposas, todas de reputação verdadeira, que confirmavam cada palavra que ele disse, eram bons o suficiente. Além disso, aumentou o entusiasmo, como se Shindai Khan tivesse se tornado o sucessor escolhido para o Kanato dos Elfos Negros Unidos. Eles praticamente ansiavam por pular na sela, e cavalgar para o sul para trazer glória à sua herança, pois como tinha sido no início. Então seria de novo.